Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler alguns capítulos, não vou dizer versículos, e talvez o vídeo se estenda, se divida em dois, não sei se der tempo para terminar em um, Deus é que sabe. Mas vamos falar um pouco sobre a história de Abraão. Vamos entender o que atualmente está acontecendo na terra de Israel. Todos já sabem, né, que começou desde ontem, novamente, às 6 da manhã, o ataque a Israel. E todo mundo sempre diz assim, é guerra do povo de Ismael contra o povo de Isaac. E não sou eu que vou dizer o contrário, né? Mas vamos entender um pouco antes dessa briga dos irmãos aí, das famílias, né? O que aconteceu antes. Vamos ver para quem era a promessa, né? A promessa, eu vou mostrar à luz da Bíblia, que não era somente para os filhos de Abraão. A promessa primeira foi para Abraão, né? E não quer dizer que os filhos também não seriam abençoados, mas a gente vai entender. Eu quero que você me acompanhe com calma, que você preste atenção, pegue sua Bíblia, vá ler depois, pare o vídeo, reveja, porque ao estudar essa parte, ao reler, ao ver, Deus foi me mostrando, foi me lembrando algumas coisas. A própria Bíblia, vocês vão ver que quando a gente começar a ler, né, as falas de Deus com Abraão, é incrível, gente, certo? É extraordinário. E o ser humano sempre consegue estragar, né? Ser humano. Eu não estou falando do ser humano que foi Abraão, não, tá? Então vamos lá. Preparados para ficar passeando um pouco mais assim, sequenciado no Velho Testamento? Vamos iniciar com o livro de Gênesis, o primeiro livro. Hoje vocês estão vendo aqui, né, um globozinho que eu coloquei, porque aqui embaixo, né, tá o Brasil, aqui América do Norte e Sul, a África, aí tem um pouquinho aqui para cima a Europa, temos a Ásia mais para cá, a Oceania aqui para baixo, e sempre temos o lado, né, o Oriente e Ocidente, certo? Veja que maravilha, né? Ocidente e Oriente, povos diferentes, terras diferentes, tudo feito aí por Deus, né? E vamos ver a promessa de Deus para Abraão, qual foi durante toda essa terra aí que a gente está vendo aqui, né? E vamos lá, vamos começar. Já deixei marcadinho só o início aqui, apesar que nem precisava, que é logo no início da Bíblia, mas não perder a praxe de marcar para vocês, não perdermos tempo, e eu vou precisar desse papel. Vamos ler Gênesis, certo? Vamos ver aqui Gênesis capítulo 11, como vocês estão vendo aqui, e versículos de 26 ao 32, certo? 26 ao 32 diz assim: a família de Tera, né? Pai de Abraão. Tera viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Quer dizer, Naor e Arã eram irmãos de Abrão. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Lembra que eu disse que um texto eu li, acho que foi uns 2 vídeos atrás, um não lembro, que Abraão foi lá, comprou para enterrar, né, a terra dos caldeus e tal. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Então, assim, Milca era filha de Arã, então, logicamente, Naor casou com sua sobrinha. Interessante, né? Nessa época, para multiplicar a terra. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Ló também era filho de Arã, né? Então era irmão de Milca, né? Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Olha aí, no outro vídeo eu disse que tinha falando sobre sogro, se era nora, logicamente era sogro, né? Mais uma vez aparecendo aqui, né? A palavra nora de sogro, né?
Então, assim, tomou Tera Abrão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Quer dizer, vou ler de novo para você entender. Tomou Tera Abrão, quer dizer, pai de Abrão. Tomou Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, né, que é seu neto. Arã é seu filho, então Ló era seu neto. Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Então, os três, né? Mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã, e ali habitaram. Arã também foi o nome de um lugar. Foram os dias de Tera 205 anos. Olha só. Tá vendo como ele já viu um pouco mais, né? Que Deus determinou com a saída de Adão do jardim. Foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Arã. Então aqui, esses primeiros trechos, estou mostrando para você os irmãos de Abraão, a família de Abraão, certo? E a gente vai dar uma sequência, tá? Aqui vocês já viram quem era a esposa de Abraão, quem era o sobrinho, filho de quem, entenderam aí, né? Agora vamos dar sequenciado o capítulo 12, do 1 ao 20. Vamos lá. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Olha aí para quem vai primeiro a promessa. Lembra que eu iniciei o videozinho já falando isso? Então vamos lá. Com calma vamos entender. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já falamos sobre essas bênçãos, né? Descendências e tal. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Ló, seu sobrinho, lembra, né? Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, Deus aparecia diretamente, lembra que a gente já falou isso? Conversando com Abrão. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Veja toda a geografia que a Bíblia fala, né? De Arã, quando Tera saiu de Ur de Caldeus, foi para Arã, Abraão foi para o carvalho agora de Moré, que tinha os cananeus já na terra, né? Desde quando a torre de Babel, né, as linguagens se misturaram e tudo, então os povos se misturaram, as línguas, né? E lembra, eu tenho um vídeo já falando sobre isso aí. E agora ele, mais uma vez, falando assim, Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Quer dizer, ele fazia altar para glorificar o Senhor, né? Invocar o nome do Senhor e conversar com Deus. Era através desses altares que ele fazia. Depois continuou Abrão seu caminho, seguindo ainda para o sul. Eu acho bacana que é toda uma geografia dada. E vamos lá, vamos continuar. Então, Abrão desce ao Egito. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele,
e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma em atenção ali. Quer dizer, Abraão já conhecia como era o povo do Egito, já sabia como é que eles eram, né? Quando eles queriam ter uma coisa, eles pegavam, matavam e pegavam. Era estranho, né? Mas é um povo... povo afastado de Deus, digamos assim. E aconteceu o quê? Entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Sara era de uma beleza extraordinária, era formosa. A gente já falou isso aqui, né? Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. Gente, imagina você na frente de outras pessoas, de reis, rainhas, e sua beleza assim, encantadora, você ficar constrangido porque você sabe que é casado, tem seu marido ali. Eu não vou dar pausa no vídeo, porque hoje a pista aérea tá muito movimentada. Mas aí eu acho que dá para vocês ouvirem. Então, imagina assim, você ali, né, sua beleza sendo exaltada, e você sem poder dizer, mas eu já sou casada, do meu marido. Não existiam essas leis de proteção como existe hoje, né? A lei de proteção na época era só a lei de Deus mesmo, tá? E Deus deu sabedoria ao homem para hoje ter leis que ninguém possa fazer bigamia, casar com, principalmente o Brasil não aceita. E graças a Deus, porque o meu país não aceita mesmo, né? Glória a Deus. E até porque muitas coisas modificaram quando Jesus veio. Ele disse que não veio mudar, né, os mandamentos de Moisés, mas Deus deu liberdade através de Jesus para outras coisas. Nós já citamos, pontuamos várias coisas aqui. Mas vamos continuar. E ele tratou bem a Arão por causa dela, como Abrão falou, né? E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Quer dizer, ganhou presentes, né? Abrão ganhou presente. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de quem, gente? De Sarai, mulher de quem? De Abrão. Lembra que ele falou lá que abençoaria os que te abençoarem, amaldiçoaria os que te amaldiçoarem? Deus não quis saber que o Faraó deu presente, bois, jumentos e tudo, Abrão não. Mas abençoou os presentes que de Abrão deu, tá dado. Abraão ia ser abençoado, então, mas Deus permitiu que as pragas como maldição sobre Faraó, porque tomou a mulher, né? Fez errado, né? O Faraó. Ele tinha que saber a verdade e respeitar. Né? Ele não é dono da terra da vida dos outros para fazer o que quer. E com Deus não se brinca, né? Então, o que aconteceu? Então, chamou Faraó Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Bom, Faraó agora falou assim, né? Por que não disse antes? Estava passando pelas pragas, mas será que se Abrão tivesse dito realmente, ele não teria tentado ferir Abrão? Mas a gente vê assim, ó, tudo é uma questão de propósito ao Senhor, né? E para ensinar também ao povo de Faraó, né? Porque eu acredito que mesmo que Abrão tivesse dito que a Sarai era sua mulher, Deus teria protegido sim Abrão e Sarai, não teria deixado o Faraó fazer mal algum, ainda que ele dissesse que era sua esposa. Mas vamos continuar lendo. Vocês estão entendendo como tudo é permitido por Deus para um fim? E Faraó deu ordens, sim, aí o 19, né? Para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas. Vamos virar a página. Deus aos seus guardas. A respeito dele, os quais os despediram a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Quer dizer, Faraó não quis de volta nenhum dos presentes. Faraó deixou com Abraão. Então, a partir daí também, Abraão, ele já tinha, né, riquezas e ganhou mais. Então, já aumentou, assim, sua riqueza, né? Vamos lá, vamos ler agora, né, o capítulo 13, do 1 ao 18. Abraão volta do Egito. Abraão e Ló separam-se, que é o subtítulo, né? Vamos lá. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb.
Negueb, olha aí, vai gravando aí o nome dos lugares geográficos, né? Eu não sou muito boa em geografia, não, nunca fui apesar de tirar notas boas na escola. E não era 100%, mas eu tirava notas boas. Mas a geografia da Bíblia, se você seguir o mapa, já eu mostro o mapa para vocês vão ver ela, né? Como é. E como a terra, né, do que a gente está falando lá no final, vocês vão entender melhor. Negueb, né? Levando sua mulher e tudo que tinha. E Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata, em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Negueb para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, que nós lemos nos versículos anteriores, né? Até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, né? O seu sobrinho. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Veja, Abrão, né, homem já experiente de Deus, já viu, né, que não tinha briga entre ele e o sobrinho, ele queria cuidar do sobrinho, queria continuar junto, o sobrinho quis ir com ele também, só que viu que os pastores começaram a brigar. Os pastores, gente, digamos assim, os funcionários, não foi nem os próprios irmãos, né, o sobrinho e o tio. Mas o que aconteceu? Abraão deixou ele escolher. Porventura não está toda a terra diante de ti? O 9 diz: Rogo-te que apartes de mim, se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Veja o que Abrão propôs, né, ao seu sobrinho, deixou ele escolher, né? Abrão não temia nada na vida dele, gente. Ele sabia que Deus proveria tudo em sua vida. Então ele disse: se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão. Veja lá, a planície do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, certo? E era como o jardim do Senhor, quer dizer, acredito que cheio de planta, água, né? Bonita, né? Como a terra do Egito, também, né? Que tinha, acredito que coisas para riquezas, né? Até chegar a Zoar. Veja o mapa como diz aí, né? E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Veja para onde Ló foi, gente. Para o Oriente, que é a planície do Jordão, né? Então, Ló escolheu ir para o lado do Oriente. Daqui, a família de Ló já seguiu para o lado do Oriente, né? De Abrão, né? Família de Abrão. E com a terra do Egito até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície. E foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma, Ló, né? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja só o cuidado de Deus até nas escolhas deles, né? Abrão cria tanto na provisão das suas coisas, que Deus provia as coisas para si, para a família dele, que ele deixou Ló escolher. E veja o lado que Ló escolheu. Ló escolheu pela beleza, pelas plantações ou por alguma coisa que a terra fosse boa, né? E não viu o principal, que se existiam pessoas que iriam lhe favorecer, não conhecia, né? Como seu tio Abrão, ao ir para o Egito, já conhecia como eram e orientou a Sara uma coisa, ainda que ele tivesse orientado errado, né? Porque ele poderia ter dito logo a verdade, mas a gente não saberia o que aconteceria se não tivesse acontecido como foi. Mas então, e veja como Ló escolheu, pela aparência do lugar, né? Mas mesmo assim, esse lugar era uma promessa. Então vamos continuar, vocês vão entender. Os homens de Sodoma, lembrando que eram muito maus, né? E grandes pecadores contra o Senhor. Aí vamos seguindo, o subtítulo diz: o Senhor promete a Abrão a terra de Canaã.
E disse o Senhor a Abrão, e depois que Ló se apartou dele, né? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás. Veja que coisa mais linda, gente. Abrão deixa ao seu sobrinho Ló para escolher o lado que ele quer ir. Ele escolheu o Oriente, onde fica lá para as bandas do Egito, né? Para planície, né? Cidades de planície. Quer dizer, a cidade de planície é a cidade que não tem muita montanha, eu acho, né? E depois que houve o apartamento um do outro, Deus falou como com Abraão? Levanta os olhos e olha. Olha só o que Deus proveu na vida de Abraão. O que ele prometeu, ele já vai cumprindo, já vai dizendo. Então, levanta agora os olhos e olha. O 14 diz assim, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Veja como Deus é incrível, gente. Ele mostrou para Abraão, como ele disse, eu te darei a terra de Canaã. E a tua descendência vai ser grande. E ele, aqui na geografia, Abrão deixou Ló escolher. Mas sabe o que aconteceu? Permitiu Ló ir pela paz da família de Abrão e Ló, que os dois se amavam, na família, era tio e sobrinho. Mas Deus não deixou de dizer a Abrão que era dele a terra. Até a terra que Ló foi, que era lá, da parte lá de onde eles saíram do Negueb lá, Jordão, planície de Canaã, onde existia essa parte aí de Sodoma e Gomorra, toda essa parte do Oriente e do Ocidente. Deus disse que daria a Abrão. Tá? Não sei o que eu tô falando não aqui, ó. Para o norte e para o sul. Quando Abrão falou assim, vai, se você for para a esquerda ou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim, se ele fosse para um lado, né, como diz o versículo que eu li 9, ele disse, se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas Deus se alegra com as coisas, né, de Abrão, se alegrava. E Deus chegou e disse a ele, tanto para o Oriente como para o Ocidente. E tu acha que era só o Oriente e o Ocidente da pequena terra que ele estava? Do lugar ali pequenininho, do quadrante? Não. Eu vou ler de novo o versículo para você ver. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, para o Oriente e para o Ocidente. Deus não disse só para o lado que tu escolheu, não do teu sobrinho. Ele mandou olhar tudo, certo? Estão entendendo até aí, gente? Eu acredito que sim, né? Que a palavra de Deus, ela vai nos explicando, o Espírito Santo de Deus vai nos dando, e é maravilhoso isso. Então, vamos continuar. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Quer dizer, Deus permitiu Ló ir. Mas Ló era família de Abrão, mas não era descendência de Abrão. Então, a terra que Ló ia habitar era de Abrão, porque Deus deu a Abrão. Entenderam até aí, gente, o porquê? Então, vamos lá. É extraordinário, porque eu também estou aprendendo a geografia bíblica. Deus tem me dado esse entendimento. E farei para a tua descendência, o versículo 16 diz, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Veja lá, né? Quem consegue contar o pó de areia da praia? Só dali você vê, né? Pois então. E Abraão aqui nem tinha, né? Sara estéril, ele não tinha filhos. E ele duvidou de Deus? Jamais. Se ele cria que Deus proveria todas as coisas na vida dele, por quê, né? Sempre creu na fé, em Deus, Abraão com fé em Deus. Então vamos lá. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Quer dizer, ele deixou o seu sobrinho, mesmo Deus dizendo que toda a terra, ele não contestou Deus, ele não questionou, mas eu dei a meu sobrinho. Não, ele é tudo de Deus, Deus faz o que quer. Deus dá a quem quer, e Deus deu a Abrão. Então, mesmo ele deixando o seu sobrinho lá, ele foi para o outro lado, como ele falou, e já sabendo que onde o seu sobrinho iria também com o seu gatozinho, tudo pertencia a ele, né? Veja só.
E aí, o capítulo 3 encerrou aí. Vamos dar mais uma continuidade. Eu disse, gente, que a gente ia talvez dividir em 2 vídeos. E eu acredito que vocês querem ouvir até o final do vídeo, porque eu também quero o final da história, né? Da promessa aí, da briga, dessa guerra que está acontecendo. Estão entendendo já de onde veio a promessa, né? E de quem era. E a permissão, quem morava e tal. Então, vamos continuar. Vamos entrar agora nesse tema aí, guerra. É o capítulo 14, vamos ler do 1 ao 24, o capítulo todo, né? Guerra de 4 reis contra 5. Vejamos que aí a gente já sabe que Faraó era um tipo de rei no Egito, já tinha, né, outros reis, desde quando foi modificado ali pela Torre de Babel, cada um foi para um lado com várias línguas, foi se tornando reis e rainhas de si próprios, das cidades e tal. E aí, vamos ver o que aconteceu aqui, né? A guerra de 4 reis contra 5. Como assim, Dígia? A gente estava falando já de Abraão na terra e já aparece uma guerra de 4 reis contra 5. Pois é, vocês vão entender por quê. Aconteceu nos dias em Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birza. Quem foi para Sodoma? Lembra? Ló. Rei de Sodoma, Birsa. Rei de Gomorra, a Sinabe. Rei de Adimá, a Semeber. Rei de Zeboim e ao rei de Belá, esta é Zoar, para onde Ló foi também, né, até chegar a Zoar, né? Lembra que eu li isso geograficamente. É incontrolável esse barulho do avião. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Vocês estão lembrando desses nomes, né? Geograficamente. Eu vou mostrar no mapa, tá? Mar Salgado. Vocês vão ver que o que eu tô falando é tudo a terra, né? De Canaã, Palestina, Israel ali. Tudo pertence a Abrão. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano, veio Kedorlaomer. Eu falo devagar porque o nome é grande e difícil. E os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Uzins em Ão, aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, esta é Zoar, e ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim. Bom, vamos parar até aí. Mas diz já, até agora eu estou vendo a briga dos reis. E o que tem a ver Abrão nessa história? Bom, vocês já estão vendo que a terra que Ló foi, né? Já tem todo esse povo aí. Lembra que eu disse que ele não verificou, não tinha entendimento se a terra era boa, se tinha gente boa. Ele só quis ver a terra, que era boa, mas tinha boa em sentido de pessoas, né? Que morava. Como Abrão já conhecia o Egito, já sabia como eles agiriam e agiu da forma que ele falou mesmo. Mas Ló era inexperiente, não sabia, né? Então ele escolheu só o lado e foi. E assim, vamos continuar, vamos ler lá. Desculpa. No Vale de Sidim, né? E ordenaram batalha contra eles no Vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. 4 reis contra 5, é muito povo brigando. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Misericórdia. Vou ler de novo, gente. Vocês sabem o que é o betume? Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Betume, se eu não me engano, é alguma coisa de, sei lá, madeira, que eu acho que foi isso que Deus selou a arca de Noé. Aí esse povo, se viveu, morreu, né? Vamos lá, vamos continuar. E os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, se foram. Ló é levado cativo. Agora vocês vão entender. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma. Olha aí, tá vendo? Filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma. E os bens dele partiram.
Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Escapou um, Deus permitiu escapar um para Abrão saber, né? E graças a Deus que esse homem escapou. Pelo menos a vida dele também foi salva. O hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Mamre, este quer dizer Abrão, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Uns nomes diferentes, mas acho tão bonitos esses nomes diferentes. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados. Veja só, agora entrou Abrão na guerra. E tu acha que ele ia entrar para perder? Ele sendo servo de Deus? Não, né, gente? Então, vamos lá. Do versículo 14, do capítulo 14, vou repetir. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso. Seu sobrinho é seu irmão, né? É filho do seu sobrinho, então é seu irmão. Ló era filho do seu irmão, então era seu irmão também, né? A família do seu irmão era seu irmão, é seu sobrinho e seu irmão. Por isso que ele chamava seu irmão. Era filho do seu irmão. Levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 218, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tomou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque que abençoa Abrão. Vocês lembram que lá na outra vez no faraó foi amaldiçoado, né? Vamos ver o que aconteceu com Abimeleque, então. Será que ele foi abençoado ou amaldiçoado? Aqui diz que ele abençoou Abrão. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, ele nem podia amaldiçoar, porque ele era um sacerdote, né? Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que bênção, né? Ele já era sacerdote também do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, quer dizer, Abrão ganhou a guerra, né? E trouxe seu sobrinho com tudo. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Quer dizer, Abrão deu o dízimo a Melquisedeque, né? Que é o sacerdote. Então, o rei de Sodoma disse a Abrão, dai-me a minhas pessoas e os bens tomam-os para ti. Né? Sodoma não era flor que se cheirasse, né? Mas tinha lá um sacerdote abençoado, Melquisedeque, né? Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levanto minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem fio, nenhuma correia de sapato, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Só para aqui, para eu dar uma explicadinha. Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote também, certo? Não era de Sodoma nem Gomorra. Mas, quando você viu que eu li aqui, Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levanto minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nenhum fio, nenhuma, para que não digas que eu enriqueci a Abrão. Né? Abrão ganhou do Egito, do rei lá do faraó, né? E Deus permitiu ele ganhar. Mas daqui, Abrão não quis, não queria, para que não se dissesse isso, porque quem enriquece Abrão é Deus, certo? Com todo o trabalho que ele tinha, né? Quando Deus queria dar, Abrão dava. Mas não homens, como ele falou aqui, né? Ele propondo a Abraão, né? De pegar tudo que queria e deixar só as pessoas, pensando que Abrão ia fazer mal a ele. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca os homens, Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, que este teme a sua parte. Tomem a sua parte, né? Que já pertenciam a ele. Deus anima Abrão e promete-lhe, né?
a um filho. Então, esses versículos anteriores, do 18 ao 24 que eu li, foi a bênção de Melquisedeque, né, com abençoando Abraão, né? Melquisedeque abençoou Abraão, né? Vocês viram a palavra de bênção que ele deu. E Abraão também, né, deu-lhe o dízimo de tudo, por ser sacerdote. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Vamos lá. Vamos ler o 15 agora, do 1 ao 21, certo? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filho?